Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o Douglas e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 1 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe caso saiba de alguém que está precisando de uma ajuda com cálculo 1. Bom, então vamos começar. A gente já aprendeu a calcular a derivada de funções que envolvem operações entre funções, como operações de soma, subtração, operações básicas. Mas existem funções que elas são construídas a partir de composição de funções. Não são operações entre funções, mas sim colocar uma função dentro da outra. Para essas situações, a gente precisa de uma outra regra de cálculo de derivada. Vai ser a regra da cadeia, que é o que a gente vai ver nesse vídeo. Vamos começar com uma intuição de como que funciona essa regra da cadeia para calcular a derivada de funções compostas. Vamos considerar duas funções aqui, f de u é u quadrado, g de x é x ao cubo mais 1. E vamos calcular a derivada dessas funções. Note que como o nome da variável aqui de f, eu estou colocando u, mas seria exatamente a mesma coisa se eu colocasse f de x igual a x quadrado. Eu só quis utilizar uma variável com nome diferente para não confundir tanto mais para frente. Mas no final das contas, se fosse f de x igual a x quadrado, seria exatamente a mesma coisa, é a mesma função. Então vamos atrás de calcular esse f' de u. F' de u seria a derivada aqui de um polinomial, é um u elevado a n, onde esse expoente é o n igual a 2, e para calcular essa derivada, a gente faz cair esse 2, por isso que chama regra do tombo, daí fica multiplicado pelo u, e o expoente diminui em 1. O expoente era 2, então aqui o expoente vira 1, a gente nem precisa escrever. Agora vamos atrás dessa derivada da função g. Também vai ser um polinomial aqui, vai ser a derivada de uma soma, a gente pode calcular a soma das derivadas. Então vamos fazer aqui g' de x, a derivada do x ao cubo, o 3 cai, o novo expoente diminui em uma unidade, vira o 2. E daí a derivada do 1 é a derivada de uma constante, que vai ser 0. Então, calculamos aqui derivada de f, derivada de g em qualquer ponto que a gente coloque dentro de cada uma dessas funções. E daí, a seguir, então, vamos ver o que seria a derivada de g no ponto 1. Para isso, basta utilizar essa fórmula aqui. A gente quer fazer o x igual a 1. Vai ser o g' de 1. 3 vezes 1 ao quadrado vai dar 3. E, em seguida, vamos, então, calcular a derivada de f no ponto g de 1. A gente tem a derivada de f em qualquer ponto. O que seria o g de 1? O g de 1, como a fórmula de g é dado, a gente consegue calcular. A fórmula de g está aqui, g de 1 vai ser 1 ao cubo mais 1, ou seja, g de 1 vai ser igual a 2. Então, a gente quer, na verdade, calcular o f' de 2. O f' no g de 1, que nada mais é do que o f' no ponto 2. Então, a gente está trocando esse u aqui por 2, e daí a gente vai ficar com 2 vezes 2, a derivada vai dar 4. Agora vamos para o que interessa. Realmente a derivada da função composta, f bola g, no ponto 1. Primeiro, só para ficar claro, esse aqui é o nome da função composta. Seria uma função h, tal que h de x é f de g de x. Primeiro eu vou querer responder o cálculo dessa derivada na intuição. Vamos escrever aqui. A gente está atrás da derivada da função composta no ponto 1. Eu vou argumentar para vocês que isso aqui tem que ser a derivada da função f no ponto g de 1 vezes a derivada da função g no ponto 1. Qual que é o sentido disso? Vamos utilizar uma outra notação aqui para a derivada dessa função composta, só para ficar um pouco mais intuitivo o que está acontecendo. A derivada dessa função composta seria a derivada em relação a x de f de g de x. Isso quando x é igual a 1. O que a gente quer com essa derivada? A gente está se questionando qual que é a taxa de variação dessa função daqui. Ou seja, quando x aumenta um pouquinho, o quanto que essa função está aumentando. Mas aqui tem efeitos indiretos. O x aumenta, o que faz o g de x aumentar, o que faz o f de g de x aumentar. E daí o resultado dessa derivada é o quanto que a função toda está aumentando. Ou seja, para cada variação em x, o quanto que o f de g de x está variando. Se eu calculasse somente esse fator aqui, ou seja, no final das contas, o f' de 2, já que g de 1 é igual a 2, a única coisa que a gente estaria calculando seria a taxa de variação da função f quando a gente aumenta um pouquinho o argumento dela. O argumento dela, a partir do 2, aumentando um pouquinho, a gente verifica o quanto que a função está variando. Seria o f' de 2. Só que a gente não está mudando um pouquinho o argumento da função f. A gente está mudando um pouquinho o argumento da função g que está dentro da função f.
Então, o quanto que o argumento da função f está aumentando? Não é um pouquinho, não é exatamente esse x, mas sim o quanto que o g de x está aumentando. E é por isso que a gente tem que multiplicar pelo g' no ponto 1. E é por isso que a gente tem que multiplicar pelo g' no ponto 1. É como se fosse uma regra de 3. Para cada variação de x, já que a gente tem que g' no ponto 1 é 3, a gente vai ter 3 variações do g de x, 3 vezes mais do que a variação em x. E por outro lado, para cada variação do argumento de f, que seria o g de x, a gente tem que a função f aumenta 4 vezes essa variação. É uma taxa de variação de 1 para 4. Então, para cada 1 que dentro da função f aumenta, a função f aumenta em 4. Isso significa que para cada 1 que o x aumenta, o g de x aumenta 3, então a função f vai aumentar em 3 vezes 4, que vai ser 12. O 3 é representado aqui pelo g' de 1, e o 4 vai ser o f' no ponto g de 1. Então, intuitivamente, a gente consegue dizer que a derivada dessa função composta no ponto 1 vai ser igual a 12. Isso só para passar uma ideia dessa fórmula aqui. Essa fórmula realmente é a regra da cadeia que a gente vai formalizar a seguir, mas eu acho legal vocês pegarem a intuição por trás dela. E agora, para finalizar esse slide, eu só quero mostrar para vocês que realmente funciona, porque eu peguei uma situação aqui de duas funções em que a gente consegue calcular essa derivada de uma outra forma. Porque a gente consegue calcular o f de g de x, seria simplesmente colocar o g de x dentro da função f, ou seja, colocar aqui o x ao cubo mais 1 dentro da função f. Esse x ao cubo mais 1 é como se fosse o u, e é por isso até que eu chamei de uma outra variável aqui, para não falar que o x é o x ao cubo mais 1, né? Então já coloquei um nome diferente dessa variável aqui da função f, já estou chamando de u. Então agora vamos substituir esse u por x ao cubo mais 1. Vai ficar x ao cubo mais 1 ao quadrado. Então o resultado aqui da função composta vai ser x ao cubo mais 1 ao quadrado, que vai ser o quadrado do x ao cubo, mais 2 vezes o x ao cubo vezes 1, mais o quadrado do 1. Então vai dar x à sexta mais 2x ao cubo mais 1. Essa é a função composta. Essa é uma função polinomial, a gente consegue calcular a derivada. Vamos fazer aqui d dx do x à sexta mais 2x ao cubo mais 1. Vamos aplicar depois no ponto em que x é igual a 1. Derivada da soma é a soma das derivadas, então vamos começar calculando a derivada do x à sexta. Vai ser 6, cai o expoente, x elevado à quinta, o expoente diminui em 1, mais 2 vezes derivada do x ao cubo, vai cair o 3 vezes x e o expoente diminui em 1, a derivada da constante 1 é 0. Só um detalhezinho aqui que eu fiz um pouquinho direto. Quando eu calculei a derivada do 2x ao cubo, eu já joguei o 2 para fora, porque a derivada da multiplicação por escalar, a gente pode jogar a multiplicação por escalar para fora. E agora aqui a gente vai substituir no ponto em que x é igual a 1. Vai ficar 6 vezes 1 à quinta, 6, mais 2 vezes 3 vezes 1 quadrado, aqui vai dar 6 também. 6 mais 6, o resultado disso aqui vai ser 12, exatamente como a gente tinha intuído antes. Então vamos formalizar o resultado aqui, o como calcular a derivada de uma função composta. Para isso a gente utiliza o que a gente chama de regra da cadeia. Vamos enunciar aqui o resultado. A gente vai considerar uma função g derivável em x, a função f derivável em g de x. Ou seja, simplesmente que a gente consegue calcular a derivada de g no ponto x, a gente consegue calcular a derivada de f no ponto g de x. Precisa disso, até porque na fórmula aqui da regra da cadeia vai aparecer a derivada de g no ponto x, vai aparecer a derivada de f no ponto g de x. E através desse produto, a gente consegue simplesmente calcular a derivada da função composta g bola f. Lembrando que no slide anterior, no exemplo, o nosso x era igual a 1. A gente fez em um ponto específico, mas poderia ser em um ponto x qualquer. A intuição do porquê desse resultado eu passei para vocês, mas para entender um pouquinho mais além, vamos precisar de aproximação linear, vamos deixar para uma aula mais para frente. E daí pode ser interessante utilizar essa mesma regra da cadeia com uma outra notação. Vamos chamar de y o f de u e o u o g de x. E daí no final das contas a gente quer calcular o dy dx. Ou seja, a gente não está calculando a derivada de f com relação a u. A gente está calculando a derivada de f com relação a x. E aqui dentro tem um g de x. Essa notação é interessante, mostra que a gente pode calcular a derivada de y com relação a x através da derivada de y com relação a u,
O legal é que isso simplesmente é derivada de f, né? Porque f já é uma função de u. E daí depois multiplicar pela derivada de u com relação a x. E o legal dessa notação é que a gente não precisa dar nome para as funções. Se a gente só tiver a fórmula da função composta, a gente vai quebrar ela assim e utilizar a regra da cadeia para conseguir calcular a derivada dela. Vocês vão ver mais para frente com exemplos e exercícios. E daí só uma boa observação aqui. Com a regra da cadeia e todas as operações que a gente aprendeu de derivada de soma, subtração e assim por diante, a gente vai ser capaz de calcular praticamente todas as derivadas que aparecerem pela frente. Ou seja, praticamente qualquer função que eu te der de forma explícita, você já será capaz de calcular a derivada através das regras que a gente aprendeu. Uma aplicação interessante da regra da cadeia é a gente conseguir calcular a derivada de um e elevado a constante vezes x. A gente aprendeu que a derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. Mas e se a gente pegar aqui o expoente e multiplicar por uma constante qualquer? Por exemplo, a princípio eu poderia calcular a derivada do e elevado a 2x. Só que até agora a gente só tinha aprendido a derivada do e elevado a x. Quanto que é a derivada disso aqui? Então vamos resolver isso utilizando a regra da cadeia. Vai ser a derivada com relação a x do e elevado a cx. Isso aqui é uma função composta, porque a gente tem o x, aplica uma primeira função que é a função que multiplica por c, daí vira cx, aplica uma outra função que é colocar isso como expoente do número e. Para ficar bem claro, a gente pega a função em x e chama de u, e daí a função de fora é uma função que tem como variável o u, vai ser o e elevado a u. Interessante que o e elevado a u, a gente consegue calcular a derivada com relação a u. E a função c vezes x, a gente consegue calcular a derivada com relação a x. Então vamos utilizar a regra da cadeia aqui para resolver essa derivada. Vai ser a derivada do e elevado a u com relação a u, o ponto em que o u é o cx, vezes a derivada do u, ou seja, o cx, com relação a x. A derivada do e elevado a u, como a gente está fazendo com relação ao próprio u, seria a mesma coisa do que colocar um x aqui e aqui, né? Só está mudando aqui o nome da variável. A derivada do e elevado a u com relação a u é o próprio e elevado a u. E daí depois a gente só não pode esquecer de substituir o u por cx. Daí vamos fazer vezes a derivada do c vezes x. C é uma constante. Derivada da multiplicação por escalar, o escalar a gente pode jogar para fora. Então vai ficar o c vezes a derivada do x com relação a x. É um x elevado a 1. Só para ficar bem claro, o x elevado a 1, quando a gente utiliza a regra da derivada, o 1 cai, vai ficar x elevado a 0. X elevado a 0 é igual a 1, então a gente pode ignorar. Então a derivada do x vai ser 1. E daí vamos só substituir o u por cx, até porque inicialmente nem existia u, a variável que a gente estava utilizando aqui era o x, e daí a gente vai ficar com a constante c vezes e elevado a cx. Ou seja, a derivada do e elevado a constante vezes x, a gente joga a constante multiplicando para fora e multiplica pelo próprio e elevado a cx. Então é uma regra um pouco mais geral do que a regra que a gente conhecia. A gente conhecia que a derivada do e elevado a x é o próprio e elevado a x. Agora a gente consegue calcular qualquer outro e elevado a qualquer escalar vezes x. Por exemplo, a derivada do e elevado a 2x vai ser 2 vezes e elevado a 2x. A gente considera essa regra aqui, que é válida para muitas outras funções, não somente para a situação em que c é igual a 1. E agora vamos aproveitar esse resultado e expandir um pouquinho além. A gente aprendeu aqui a calcular a derivada de exponenciais com base e. O e que é um número irracional, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele depois. É um número em torno de 2,7. Mas e se a gente estivesse falando de uma base diferente? Por exemplo, 2, 3, 4, qualquer outro número aqui que não seja um número e. Nesse caso, a gente também consegue calcular a derivada, e a gente vai aprender a regra para isso. A ideia para calcular a derivada de 1a elevado a cx é transformar esse a elevado a cx em um número com base e. Isso não é difícil, porque e elevado a ln de a é o próprio a. Então, eu mudando o a por e elevado a ln de a, eu posso manter aqui esse expoente, o cx não mudei em nada. Isso é uma propriedade de logaritmo. A gente pode escrever que um número b elevado a log de x na base b, isso aqui é exatamente igual a x.
É como se a gente pudesse cancelar essa base com essa base. Lembrando que o ln é o log na base e, então eu cancelo o e com o log na base e resta somente o a que a gente tinha antes. Só para aproveitar e deixar um pouco mais claro por que essa propriedade logaritmo funciona, vamos chamar esse expoente aqui de y. Por definição de logaritmo, a gente poderia isolar o expoente, esse y, como log de x na base b. Ou seja, se eu tenho b elevado a alguma coisa igual a x, esse alguma coisa tem que ser o log de x na base b. Então o resultado disso aqui acaba dando realmente o x. Então foi isso que eu usei, eu transformei esse a em e elevado a log de a na base e, que seria o ln. Agora vamos prosseguir, utilizar aqui propriedade de potenciação. A gente pode jogar esse cx que está elevando para dentro do parênteses. Então vai ficar e elevado a c ln de a vezes x. Vou colocar aqui entre parênteses, só porque tanto c quanto ln de a são simplesmente números, enquanto x realmente é uma variável. E daí com isso a gente transformou a função que a gente queria calcular a derivada exatamente na mesma função, mas escrita de uma outra forma. Por que essa outra forma é interessante? Porque tem esse formato aqui, ó, de e elevado a uma constante vezes x. E daí a gente já sabe calcular a derivada disso. Vamos calcular então a derivada disso com relação a x. A constante cai para frente, como que está escrito aqui. Então vai ficar c ln de a vezes o próprio exponencial, e elevado a c ln de a x. Mas do que escrever dessa forma aqui difícil, a gente sabe que isso aqui é a função que a gente tinha originalmente, a elevado a cx. Então vamos substituir essa parte por a elevado a cx. Daí a gente fica com c a elevado a cx ln de a. Em geral, a gente tem essa regra daqui, ó. Se a gente quer derivar um exponencial de base a, ele está elevado a 1cx, a gente pega o exponencial, multiplica pelo c, que está multiplicando aqui o x do expoente, mas daí não pode esquecer de multiplicar pelo ln de a. O caso do e elevado a cx é um caso particular aqui, em que o a é igual a e. Daí o ln de e seria igual a 1, voltaria para essa situação. Então, até antes de saber a regra da cadeia, a gente só sabia calcular a derivada do e elevado a x. Com a regra da cadeia, a gente expandiu essa fórmula, a gente consegue calcular a derivada de qualquer função a elevado a cx. Envolve várias outras funções. É interessante você guardar essa fórmula aqui de derivada. Caso contrário, toda vez que aparecer, você vai ter que saber demonstrar ela. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se por acaso ele te ajudou, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. E sabia que tem nosso curso de cálculo 1 completo na plataforma Ataque? O link está na descrição se você quiser dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita.